Bom dia a todos, eu sou o Felipe e eu vou apresentar o trabalho sobre bandas de energia junto com o João Vitor Kogut, o Sidney Mateus e o Odmilson Maestre. O conceito de bandas de energia foi introduzido em 1928 pelo físico suíço Felix Bloch, que depois veio a ganhar o Nobel de Física em 1952. O conceito consiste em dizer que cada átomo possui os seus próprios níveis de energia quando isolados e que eles sofrem interferência de átomos próximos num sistema. E conforme esses átomos vão se aproximando e vão formando um sistema, a superposição dos estados de valência, que é um outro nome para os níveis de energia desses átomos, formam uma banda. Para exemplificar o que o Felipe falou, a gente vai voltar um pouquinho dos conceitos básicos de química para então chegar na banda de energia. A distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling, ela é o ponto inicial até chegar em bandas de energia. Dentro do diagrama, a gente tem alguns níveis de energia. Eles são representados da letra K ao Q, que são essas aqui ao lado. E esses subníveis que vão do S até o F, né? Então tem o S, o P, o D e o F. Porém, para chegar até bandas de energia, ao invés de usar essa notação comum na química, a gente vai usar essa notação um pouquinho diferente no formato de gráfico. Então, a gente tem aqui a energia subindo, né? Então ela vai aumentando, e aqui os subníveis e níveis numa linha crescente. Para fazer essa conceituação a partir do diagrama de Linus-Pauling, a gente vai usar de exemplo o sódio. A distribuição eletrônica do sódio ela é 3s1. Então seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Totalizando aqui os 11 elétrons que ele tem. No caso, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui dessa forma de gráfico, a gente teria 2 elétrons aqui no 1s1, 1s2, aliás, 2 elétrons no 2s2, 6 elétrons no 2p6 e 1 elétron no 3s1. Os elétrons só ficam organizados dessa forma no diagrama de Linus-Pauling porque, de acordo com o Pauling, existe um princípio de exclusão. Esse princípio ele diz basicamente que dois elétrons idênticos não podem estar no mesmo nível de energia. Aí aqui a gente tem dois elétrons. Porém, tem uma característica do elétron que é as spins. Então, se um elétron tem spin diferente um do outro, que aqui está representado pela setinha para cima e para baixo, eles assim podem ficar no mesmo nível energético. Uma outra coisa são as orbitais. Todos os níveis S possuem uma orbital, logo, eles abrigam duas spins diferentes, uma para cima e uma para baixo. O nível P ele tem 3 orbitais, então ele pode abrigar até 6 desses elétrons, com spins diferentes. No caso aqui seria um orbital, outra orbital e outra orbital, fazendo com que os elétrons idênticos não fiquem só numa camada só, né, e sim nesses orbitais diferentes. Aqui ao lado eu botei o que aconteceria para dois átomos de sódio. Essa foi a distribuição eletrônica para um único átomo de sódio. Porém, se a gente colocasse dois átomos de sódio e as spins aqui somassem, né, porque teria dois desses, iria contrariar o princípio de Pauling, né, que ele diz que não pode ter no mesmo nível. Logo, a teoria nos diz que quando a gente coloca mais de um átomo em conjunto, a gente deixa de usar essa notação simples de Linus-Pauling e parte a esse sentido a essa notação de bandas, né? Esse aqui é o princípio da notação de bandas, onde a gente usa mais de um nível, ou seja, a gente criou mais um nível S1 aqui, um S1, um S2, aliás, e preencheu com mais dois elétrons. Logo, a gente tem dois níveis e os elétrons não estão no mesmo nível, né? Contrariando Pauling. Ou seja, assim fica dentro do Pauling. Agora, de uma outra forma, se a gente tivesse muitos átomos, por exemplo, um sólido com 10 na 23 átomos, né, formando um sólido, esses subníveis, né, dentro de cada um desses subníveis, né, esses níveis dentro de cada subníveis, iriam aumentar drasticamente. Logo, a gente pode aproximar esses subníveis a um preenchimento sólido aqui, né, que foi representado, para não ficar desenhando 10 na 23 átomos. E esse agrupamento de subníveis a gente chama de bandas de energia. A gente então vai estar desprezando
a distância que tem entre cada uma dessas linhas aqui no 10 na 23 átomos, né, ou para N átomos, né, infinitos átomos, e a gente vai estar desprezando essa distância entre eles, formando um único meio aqui, né, um todo preenchido, que fica chamado de banda. Aqui é uma representação dos livros de física. Ou seja, basicamente, a teoria, como foi mencionado no início, diz que o agrupamento de átomos gera um nível de energia, como eu já expliquei ali anteriormente também, uma banda de energia. E aqui tem um agrupamento de 12 estados, daqueles subníveis, formando uma única banda de energia. Aqui para o subnível 1s e 2s. Nós iremos avaliar sempre o elétron a partir da sua camada de valência, ou seja, os elétrons dentro da camada de valência e os elétrons que estão livres depois da camada de valência. Aqui, então, a gente tem, representado por essa cor azul, onde os elétrons estão preenchidos na camada de valência. Aqui tem uma distância, né, entre as camadas. E aqui em cima, onde o que está livre dentro do elétron para ser preenchido, dentro do átomo para ser preenchido. Aqui foi feita uma marcação que marca o equilíbrio interatômico do espaço para avaliar essas bandas de energia. Uma forma de classificar os materiais é de acordo com a facilidade que eles produzem uma corrente elétrica. E isso a gente então pode classificar de 3 formas: em condutores, semicondutores e isolante. Quando é aplicado um campo elétrico em um material, nem todos os elétrons vão reagir e gerar uma corrente elétrica. E se assim fosse, qualquer material iria conduzir a eletricidade. Então, como isso não acontece, o número de elétrons disponíveis para a condução vai depender de como esse material foi arranjado, de acordo com os elétrons e suas bandas de energia, que eu expliquei anteriormente. Os materiais condutores, eles produzem uma grande quantidade de elétrons livres. Nessa imagem aqui acima, a gente tem eles todos ordenados. E quando eles é aplicado um diferencial de potencial, eles deixam de ser desordenados e passam a ser ordenados, assim gerando uma corrente, assim conduzindo a eletricidade. Numa situação hipotética, avaliando os elétrons na temperatura de 0 Kelvin, todos os elétrons vão estar parados. Assim, a gente supõe um dado metal, né? Avaliação para um dado metal. Os metais possuem níveis livres, sem elétrons. Logo, aqui representado pelo branco, seriam os elétrons que não estão preenchendo toda a camada de valência. Em seguida, além dessa camada de valência preenchida com elétrons, a gente tem os outros níveis que não foram preenchidos, que está aqui em vermelho. Nos condutores, essas duas camadas elas se sobrepõem, tanto a camada que não tem elétrons, quanto as camadas que possuem os elétrons. Dessa sobreposição, a gente pode desprezar essa diferença entre as duas camadas, essa sobreposição, e a gente consegue um único nível. Desse único nível, ao a gente incrementar a temperatura, o mínimo que seja, a energia térmica vai começar a excitar os elétrons, esses que estão aqui embaixo, e eles vão se tornar livres para vagar dentro de todo esse espaço que tem aqui nessa banda de energia. E isso vai dar o princípio de condução, porque vai ter vários elétrons livres vagando em cada átomo do material. Voltando aqui um pouquinho, fazendo uma análise geral, a banda de energia aqui de baixo, nos isolantes e semicondutores, ela é chamada de banda de valência. E nesses materiais, isolantes e semicondutores, elas são sempre uma banda cheia de elétrons, todas completas. Ela é chamada banda de valência porque ela remete à camada de valência daquele próprio átomo. A próxima camada, que seria de cima, seria a banda de condução, que é a camada vazia. Porém, aqui em condutores, a gente não tem bem essa distinção porque elas ficam uma sobreposta à outra. Logo, a gente não distingue, nos condutores, a banda de valência da banda de condução, ficando assim com uma única banda, que ela pode ser tanto a banda de valência quanto a banda de condução. Os materiais isolantes se apresentam como materiais que apresentam uma baixa interação com o meio por conta do gap de bandas de energia, não se sobrepondo e tendo uma grande distância entre suas bandas. Se um campo elétrico for aplicado no sólido, os elétrons vão adquirir uma energia extra somente se existirem níveis disponíveis não ocupados dentro dos intervalos de energia que a intensidade do campo elétrico aplicado permitirá aos elétrons adquirir. Se não existir níveis vazios vizinhos, os elétrons não poderão ganhar energia nenhuma e o sólido comportará-se como isolante, assim apresentando uma grande resistência para os elétrons se movimentarem entre as bandas de energia. Podemos facilmente notar através de características químicas os motivos que levam o material a se tornar um isolante. Ao analisar estruturas do 3-ciclopentil 3-etilexano,
o principal componente do petróleo e seus derivados, que apenas um de seus carbonos apresenta a possibilidade de interação, sendo que todas as partes do composto apresentam suas camadas de valência preenchidas. E é possível realmente notar aqui que apenas um dos carbonos não está fazendo as 4 ligações. Aqui realmente só 2 com os hidrogênios e uma com o próximo carbono. Enquanto isso, todos os outros carbonos estão totalmente preenchidos. Um semicondutor é um material que possui uma resistividade elétrica intermediária entre a de um bom condutor e a de um bom isolante. O material semicondutor, no zero absoluto, tem uma banda de condução vazia acima da banda de valência totalmente preenchida, igual a de um isolante. A diferença é que em um semicondutor, a banda proibida entre essas duas bandas é relativamente pequena, e os elétrons podem saltar com maior facilidade para a banda de condução. À medida que a temperatura de um semicondutor aumenta, a população na banda de condução aumenta muito rapidamente, assim como a condutividade elétrica. Por exemplo, em um semicondutor próximo da temperatura ambiente, com uma banda de energia de 1 eV, o número de elétrons de condução dobra quando a temperatura sobe para apenas 10 graus Celsius.